Peter Kirten. Nasci no dia 26 de agosto de 1883, em Düsseldorf. Portanto, sou alemão. O terceiro entre 13 irmãos, dos quais 2 morreram bem jovens. Desde cedo, vivenciei os abusos de meu pai alcoólatra, com tendências sádicas. Eu fui submetido desde sempre a abuso, espancamento, e constantemente era obrigado a assistir meus pais fazendo suas intimidades. E passei a ver isso como algo normal. Convido a vocês a me acompanharem nessa história, terrível para pessoas normais, mas que para mim aconteceu tudo muito naturalmente. Não vou ocupar minha já descrita terrível criação, porque sempre senti imenso prazer em meus atos. Acho que o único ser que não destruí foi a mulher que me casei. O porquê eu não sei. Talvez a ausência de tudo que sentia. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Düsseldorf, Alemanha. Por sobre a cidade, durante todos aqueles anos tumultuados e de recessão econômica, após a derrota na Grande Guerra, surge um monstro sinistro que observa por sobre a cidade, fazendo inúmeras vítimas de seu desejo macabro por sangue, mas não como aquele personagem criado pelo escritor Bram Stoker em 1899, Drácula, pois ele não saía à noite à procura de pescoços vestindo uma capa. Porém, como esse ícone clássico do terror, ele tinha uma bizarra obsessão por sangue, e daí o apelido que lhe deram. Esse era Peter Kirten, como ele mesmo se apresentou no início deste vídeo. E mesmo sendo um assassino frio e cruel, mesmo ele se casou. E talvez com a única pessoa que não tenha feito nenhuma maldade. Um curioso paradoxo numa mente tão perturbada como a dele. Abril de 1921, Augustine Scharf e Peter se conheceram quando ele adentrou na pequena loja dela. Ele então passou a visitá-la com frequência. Já tinha cometido vários crimes e Augustine poderia ser a próxima vítima. No entanto, acabaram noivando. Mas ela descobriu que ele estava dormindo com 2 menores de idade e o denunciou. Depois de 6 meses preso, ele saiu e, por incrível que pareça, se reconciliou com a noiva e se casaram. Augustine também tinha um passado complicado, pois passaram alguns anos presa por atirar e matar em um ex-namorado que batia nela. Então passou uma fase de profissional do sexo, até conseguir abrir aquela pequena loja. Passou anos convivendo com aquele homem e o descrevia como calado, e que a tratava bem. Se ausentava misteriosamente e ela não o questionava. Só uma vez, num relato a uma revista anos mais tarde, disse que havia se irritado com ele uma única vez. Ele lhe disse com o olhar mais arrepiante que ela já viu. Abre aspas. Mulher, você não sabe com quem está lidando. Se soubesse, nunca pensaria em falar assim comigo. Fecha aspas. Ela entendeu o recado e se calou, pois sentiu o sangue gelar com aquelas palavras. Peter talvez tenha visto nela uma fachada perfeita de bom cidadão casado, a fim de encobrir seus atos hediondos, porque amor ele não sentia pela esposa. Como poderia um monstro sentir isso? O primeiro crime de sua vida foi quando ele empurrou um amigo de escola, que ele sabia que era incapaz de nadar, à beira de um lago. Quando o segundo colega tentou salvá-lo, ele empurrou esse também e segurou a cabeça desse garoto embaixo d'água. Os 2 morreram afogados, mas na ocasião, as autoridades consideraram o caso como uma fatalidade. Aos 13 anos, ele abandonou a escola e, por insistência de seu pai, começou a trabalhar. Após 2 anos, roubou todo o dinheiro de sua família e fugiu de casa.
vivendo um relacionamento com uma prostituta. Kilten acabou sendo preso 4 semanas depois, acusado por pequenos furtos. Ele permaneceu preso por apenas um mês, mas logo em seguida voltou ao cárcere devido a diversas fraudes que cometeu. Nessa segunda passagem ficou detido por 4 anos. Em 1904 foi convocado pelo exército alemão. Ele começou a cometer crimes incendiários e observava à distância as equipes de emergência chegarem ao local. Seus momentos de diversão não duraram muito. Logo ele foi preso pelas infrações cometidas e foi julgado pelo sistema militar. Durante sua terceira prisão, alegou ter descoberto um fascínio por atos sexuais brutais e desenvolvido fantasias eróticas perturbadoras. Em busca de se satisfazer cada vez mais, começou a violar as regras da prisão para garantir o maior tempo possível em um confinamento solitário. Apesar de todo o transtorno e instabilidade que apresentava, acabou sendo solto em 1913. Naquele mesmo ano, em maio, Peter assaltou uma casa em sua vizinhança. Enquanto esteve na residência, encontrou a filha de 9 anos do proprietário. Sem hesitar, a matou e cortou sua garganta com um canivete. Ao ouvir o sangue da garota respingar no chão, ele doentiamente teve um êxtase sexual, se é que me entendem. No dia seguinte, ao visitar a taberna, do outro lado da rua da qual cometeu o bárbaro ato, ouviu os moradores comentarem sobre o brutal crime. Tudo aquilo lhe causou uma grande diversão. Nas semanas seguintes, ele passou a visitar o túmulo da garota. Tocar o solo sobre a qual ela foi enterrada lhe causava intensa satisfação sexual. Peter cometeu o mesmo crime um mês depois, desta vez com uma menina de 17 anos. O enredo do assassinato foi o mesmo do anterior: estrangulamento seguido de perfuração na garganta e o êxtase doentio, quase que involuntariamente. Após ouvir o barulho do sangue respingar no chão, embora pretendesse continuar sua farra criminal, ele acabou sendo preso mais uma vez por incêndio criminoso e roubo, crimes que o deixaram desta vez por 8 anos no cárcere. Notem que ele só era preso por esses crimes, por qualquer crime, aliás, que não o assassinato. Nenhuma morte até então foi ligada a ele. Em 1921, ao sentir a liberdade mais uma vez, ele recuperou seus velhos hábitos. Ao longo de um mês, ele matou 2 homens e tentou matar um terceiro. Este, porém, sobreviveu aos ferimentos. Nessa época, já estava casado com Augustine. Seu método preferido de tortura e assassinato era a mutilação, com uma faca afiada, seguido de abuso e estrangulamento. Ocasionalmente, ele também voltava à cena do crime e conversava com policiais sob disfarce de um cidadão preocupado com a comunidade. Nos meses seguintes, tentou estrangular mais 4 mulheres, mas todas acabaram se afastando dele e fugindo. Em agosto de 1929, sua matança atingiu o nível mais alto de todos os tempos, assassinando nada mais nada menos que 6 pessoas ao longo de apenas um mês. O mais chocante entre os crimes foi o primeiro, onde ele perseguiu uma mulher por quase uma semana. Sua intenção era crucificá-la em uma árvore, mas por fim ele decidiu enterrá-la e deixou uma carta detalhada para a polícia, contando detalhes do crime hediondo e um mapa com a localização do corpo. O ano de 1930 começava e Peter Kilten assassinou 2 irmãs, uma por estrangulamento e outra com um corte no pescoço, e pela primeira vez ele experimentou sangue, que escorria do pescoço da irmã mais nova. Em 14 de maio daquele mesmo ano, tentou seduzir e assassinar uma mulher de 20 anos, recém-chegada à cidade, Maria Bedlick, que viera em busca de moradia e emprego. Ele então a atraiu a um bosque pouco povoado, na qual a agarrou e tentou estrangulá-la, enquanto abusava dela. Um modus operandi muito parecido com um certo maníaco que agiu anos atrás aqui em São Paulo. Apesar do ataque sofrido, ela não o denunciou. E, no entanto, detalhou o acontecido em carta, que seria destinada a um amigo. Por sorte, ela endereçou a carta incorretamente e acabou na mão de um funcionário dos Correios, que leu a mensagem e repassou o conteúdo à polícia.
Ciente que poderia ser descoberto e sabendo que havia uma recompensa para quem tivesse pistas do já chamado vampiro de Düsseldorf, Peter confessou seus crimes à sua esposa e insistiu que ela o entregasse. Assim, ela receberia o dinheiro para viver após ele ser encarcerado. Augustine ficou perplexa e entendeu as suas longas ausências e fez o que lhe pediu. Chamou a polícia. Peter parecia enfim entender ter chegado a hora de parar de vez a sua longa carreira de assassinatos. Peter acabou confessando os crimes sem demonstrar nenhum traço de arrependimento. Ao todo, ele acabou admitindo ter cometido 68 crimes, incluindo 10 assassinatos e 31 tentativas. Ele justificou os episódios alegando que era uma vingança pelos horrores que a vida lhe infligira a ele durante toda a sua infância. Ele alegou que estava simplesmente reivindicando o que lhe era devido. Horrorizado por sua confissão, a polícia ordenou uma avaliação psicológica, a primeira realizada em um serial killer. Os 5 psicólogos separados concluíram que ele era, de fato, perfeitamente sensato e apto a ser julgado. Sua falta de remorso se apresentou quando ele foi questionado sobre sua consciência. Então declarou: "Nunca senti qualquer apreensão em minha alma, nunca pensei comigo que o que fiz foi ruim, embora a sociedade humana o condene. Meu sangue e o sangue das minhas vítimas devem na cabeça dos meus torturadores. Os castigos que sofri destruíram todos os meus sentimentos por ser humano. Por isso, não tive pena das minhas vítimas", declarou ele. Peter Kürten foi condenado à morte por guilhotina, famoso equipamento de execução que ficou célebre na Revolução Francesa. O sol da manhã estava quase nascendo sob a prisão de Klinkenputz, na cidade alemã de Colônia, quando um homem de estatura média e cabelos escuros bem penteado entrou no pátio de execução. Peter. Era o dia 2 de julho de 1931. Com apenas 48 anos de idade, o vampiro de Düsseldorf daria seus últimos passos rumo ao seu merecido fim. Ladeado pelo padre e o psiquiatra da prisão, rumava a caminho da guilhotina, na qual responderia pelos crimes que cometeu nos últimos 17 anos. Antes de seus momentos finais, fez um macabro questionamento ao psiquiatra. Ele disse: "Diga-me, depois que minha cabeça for cortada, ainda poderei ouvir, pelo menos por um momento, o som de meu próprio sangue jorrando do toco de meu pescoço? Esse seria o prazer de acabar com todos os prazeres", declarou ele. Kürten, o incendiário, o abusador de crianças e mulheres, ladrão, estelionatário e homicida, mostrou, até seu último momento, o quanto era distorcida sua mente, mesmo não se constatando biologicamente nada de anormal. E isso é o mais terrível de tudo, pois me pergunto, quais monstros não andam por aí sob a aparência de completa normalidade? Então, gente, essa foi a história do Peter Kürten, o maior serial killer da Alemanha, e que ficou anos casado com uma mulher, né, e não fez absolutamente nada com ela, né. E eu acho que foi isso, aquilo que eu coloquei no vídeo, foi uma fachada dele mesmo, para disfarçar aí as atividades ilícitas dele, né. Inclusive acabar com mulher, homem, criança, tudo que aparecesse pela frente. Então eu espero que vocês tenham gostado aí, né, de um novo tipo diferenciado dos outros vídeos, né, de edição. E vamos para a segunda parte aí, mais 10 capítulos. E é isso aí. Valeu!